Montagem emissor comum, aqui, ó. Então, basicamente, é isso aqui, ó. O sinal entra na base, aqui, ó. Aqui é uma polarização comum que a gente viu. Emissor comum, o sinal entra na base e sai no coletor. Pronto. Quando a gente seguiu o esquema, a gente viu o sinal entrando na base, saindo no coletor, emissor é comum. Vin é tensão de entrada, Vout é tensão de saída. Esses condensadores aqui, ó, de entrada e saída, a gente chama eles de acoplamento. Qual é a função desses condensadores de acoplamento? Tem até na avaliação, tem isso. Tem uma avaliação lá de algum módulo que ele pergunta qual é a função desses condensadores. Eles são acoplamento. Ele bloqueia a corrente contínua de um andar para outro e deixa passar somente a corrente alternada, só o sinal. Então, esses condensadores são condensadores ou capacitores de acoplamento. Bloqueia a corrente contínua de um transistor para outro, para que uma corrente contínua não interfira no outro e deixa passar somente a corrente alternada. Então, montagem emissor comum. Entra na base, sai no coletor. Não precisa decorar, tá, gente? Não precisa. Tá? O que a gente tem de característica? Eu fiz um resumo para ficar mais rápido. Tá? Há uma inversão de fase no sinal. Então, o sinal que entra aqui positivo, ele sai invertido. O emissor comum, ele inverte, tá? O sinal aqui. Então, se eu tenho um semiciclo positivo, sai negativo. E se eu entro com negativo, sai positivo. Então, o emissor comum inverte o sinal. Ele tem um alto ganho de tensão. Por quê? Porque a tensão de coletor é maior que a da base. Se a tensão de coletor é muito maior que a da base, eu tenho ganho de tensão. Ganho de corrente é alto. Por quê? Porque se a corrente de base é pequena e a corrente que sai ao coletor é grande, meu ganho é grande, eu aumentei. Então, eu aumento a tensão, aumento a corrente. São duas características desse amplificador. Tá? Esse ganho também é chamado de beta. Ou seja, é quantas vezes ele aumentou minha corrente. Tá? Corrente de coletor e corrente de emissor. Então, essa é a característica. Então, o ganho, o emissor comum, ele tem bom ganho de tensão e bom ganho de corrente. Tá? Bom, ganho de potência alto. Por quê? Porque o ganho de potência é o ganho de tensão vezes o ganho da corrente. Eu multiplico os dois ganhos, então eu tenho um bom ganho de potência. Tá? Por isso que esse transistor é o mais usado. Essa montagem de emissor comum, ela é muito usada, porque ele tem um bom ganho de tensão, um bom ganho de corrente. Tá? É o mais usado. É esse aí. Impedância de entrada baixa, impedância de saída de média para alta. Não vou entrar muito em detalhe, mas a impedância, para quem projeta, ele tem que saber isso. Tá? Para poder fazer o casamento de impedância de um andar para outro. Então, essa configuração é boa, tá? Ela é muito usada, porque ela tem um bom ganho de potência, porque ela tem tanta corrente quanto a tensão, o ganho é alto.